quando a criança tem febre alta, principalmente aquela febre que não passa de jeito nenhum, já deu dipirona, deu paracetamol, mantém 39 graus. Uma das coisas que mais preocupa, desespera os pais e se meu filho convulsionar? Você pega seu filho, sai correndo, leva no pronto-socorro, dá remédio, faz compressa. E como é que nós vamos prever se o filho vai ter ou não a convulsão? Será que existe alguma coisa a se fazer para evitar? É melhor mesmo a compressa? É melhor levar na hora no médico? E se convulsionar? O que nós vamos fazer? Colocar algo na boca? Liga para a emergência? O vídeo de hoje aqui é para falar, explicar tudo para vocês. O que é convulsão febril, como evitar, se é possível ou não, o que vocês devem fazer nesses momentos. Eu sou uma pessoa, na verdade, que pode falar com propriedade de convulsão febril. Eu tinha quando eu era criança e eu tinha muito medo da febre. Minha mãe e meu pai, então, nem se fala. E eu só joguei fora o remédio para febre do meu bolso, que eu andava com dipirona no bolso, quando eu tive aula na faculdade de convulsão febril. Por isso que uma das ideias desse vídeo também é tranquilizar um pouco aqueles que já tiveram a convulsão febril, porque ela é benigna. E o que seria a convulsão febril? As crianças saudáveis, quando fazem febre, lembrar que febre, na verdade, ela faz parte da defesa e não do ataque. Por exemplo, você pegou um vírus de gripe resfriado, que seja um H1N1. Uma parte do seu cérebro vai ver que você sofreu um ataque e ele vai aumentar, elevar a temperatura para ajudar a atacar aquele vírus. Então, febre não é a doença que causou a febre, mas sim é o seu próprio organismo que faz a febre para combater. Infelizmente, as crianças pequenas, geralmente abaixo de 5 anos, esse cérebro ainda não é tão maduro, não está tão bem preparado. E essa elevação da temperatura vai quase dar um curto-circuito ali no cérebro da criança e aí gera convulsão. E por que é que vocês têm tanto medo? Porque para qualquer pai e mãe que vê um filho convulsionar, eles acham que o filho vai morrer. É feio. Eu vejo mesmo nos hospitais, chegou uma convulsão, mesmo a febril, que é mais benigna, sai correndo enfermeira, médico, porque ela assusta os pais, assusta os profissionais da saúde. É algo feio. A criança muitas vezes vai virar os olhos para um lado, não vai olhar para você, olha para cima ou para o lado. Ele para de responder, pode ficar roxo, começa com aqueles tremores, que geralmente vai ser tanto do braço quanto da perna, pode babar, pode fazer xixi na hora, pode fazer cocô. Isso, em geral, vai ser rápido, mas 1 minuto vai parecer 1 hora. E lembrar aqui que assim como quando você está com tosse, pode ser um resfriado, pode ser alergia, pode ser uma asma, pode ser um câncer, pode ser que você aspirou ali um pedaço de comida. Ou seja, só é um sintoma. E nós temos convulsão febril, que seria a mais benigna, que menos dá qualquer complicação. Até um câncer de cabeça, um sangramento. Por isso que convulsão por si só não é ela que faz bem ou mal, é perigosa ou não. Vai depender muito da doença. A convulsão só é um sintoma. É muito diferente alguém que convulsiona com febre do que alguém que bateu a cabeça e convulsionou. Por isso, tem muita doença que leva à convulsão e é importante também vocês entenderem essas diferenças. Agora, vamos falar quando acontece e qual a chance de acontecer essas convulsões. E por que tem tanta gente que fala sobre ela? 3 a 4 crianças em cada 100, ou seja, 3 a 4% das crianças podem ter convulsão entre 6 meses e 5 anos. Ela é extremamente frequente. Por isso que os pais ficam tão preocupados e ouvem falar tanto. É super comum alguém da escola já ter tido, alguém que você conheceu também. E essa é a idade ali. 6 meses a 5 anos. Se passar disso, nós vamos investigar, e abaixo de 6 meses também. Não que não possa em hipótese alguma. E ela é extremamente frequente ali entre 1 ano e meio, perto dos 2 anos. E as crianças que têm uma vez, aumenta o risco sim de ter outra vez. E quando nós convulsionamos com febre? É quando está 40 graus? É quando a febre sobe demais? Na verdade, isso daí pode acontecer em qualquer momento. Às vezes você mediu a temperatura do seu filho, sem febre, convulsionou, chega no hospital, está com 39. Ou então,
Seu filho com 37,8 pode convulsionar, com 40 graus pode convulsionar, no terceiro dia de febre pode convulsionar. Mas qual é o mais frequente? É febre ali acima de 39 e nas primeiras horas da febre, não um dia depois que ele já está tendo febre. Mas como eu falei, é algo mais frequente. Pode acontecer em qualquer momento, é totalmente imprevisível. Na verdade, aqui só convulsiona quem pode, entre aspas, não quem quer. Porque a convulsão febril ela é genética, tem uma predisposição. Criança que não tem essa alteração, independente de 40 graus, se subiu rápido, devagar, ela vai convulsionar. E as crianças que não têm a predisposição pode fazer 40 graus seguidas por 3 dias e elas não vão ter essa convulsão. Por isso que eu disse que não é quem quer, é quem pode, porque precisamos ter essa questão genética. E aí é a grande questão aqui, será que então nós devemos abaixar essa febre já que pode acontecer em qualquer momento? Muitas vezes o remédio não ajuda. Outra coisa, quando você dá um remédio para o seu filho, uma dipirona, um paracetamol, em média, esse remédio começa a agir depois de 30 a 40 minutos. Então se ele está com 40 graus, você deu o remédio, pode ser ainda que a febre até suba um pouco nesse primeiro 30 minutos. E aí ela vai começar a cair, às vezes só com 1 hora e demora 2 horas para cair. Por isso que também é difícil, mesmo abaixando a febre, se tivéssemos estratégias de utilizar algum tipo de medicação. Como geralmente essas convulsões ocorrem? Eu falei um pouquinho para vocês, mas em geral a criança vai ter um olhar mais fixo. Na febre, às vezes, nós temos muitos sintomas que acontecem ali que confundem, porque a criança respira mais rápido, ela fica mais irritada, mais sonolenta, coração bate rápido. Tudo que acontece na hora da febre, nós não valorizamos via de regra. Então, seu filho está com tremor, mas está chorando, respondendo, olhando para você, isso não é convulsão. Nessas horas, a criança fixa muitas vezes, mas ela é rápida. Logo em seguida, já começa com os tremores, tanto nos braços quanto nos pés. E ela não vai fixar o olhar em você. Pode fixar para o lado, pode fixar para cima. A boca muitas vezes vai ficar mais pálida ou roxa. Começam a respirar esquisito, muitas vezes mais rápido, mas parece que está com dificuldade também para respirar. E isso dura 1, 2 minutos. Por isso que é importante contar. Criança convulsionando, nós desesperamos, tentamos sair correndo. E aí a nossa sensação de que aquilo que durou 30 segundos pareceu 30 horas, porque você está desesperado, com medo, achando que algo ruim vai acontecer com seu filho. Tente lembrar disso, cronometrar, olhar no relógio para conseguir, inclusive, passar para o médico. Logo depois que passa a convulsão, é normal a criança ficar com sono. Parece que ela está sonolenta, começa a dormir. Isso a gente chama de pós-ictal, pós-comicial. Inclusive é o que indica que a criança teve uma convulsão. E, em geral, ela recupera até chegar no pronto-socorro. E se a convulsão durar mais do que 5 minutos, ainda assim pode ser a convulsão febril, mas isso não é nada frequente. Convulsões com mais de 5 minutos nós conduzimos como uma emergência. Nesses casos que são mais raros, muitas vezes não é só a convulsão com a febre, porque qualquer doença pode levar a uma convulsão febril, gripe, resfriados, etc. E quando vocês às vezes me falam, doutor, mas eu soube de uma criança que convulsionou com febre e ela faleceu, teve sequela, é que febre só me diz que a criança está doente. Se for uma meningite e ela tiver uma convulsão febril que seja, e durou mais do que 5 minutos, muitas vezes o problema foi a convulsão causada pela meningite e a criança estava com febre, não era uma convulsão febril simples. Eu trabalho em pronto-socorros. Além de pediatra, eu fiz residência de emergências pediátricas. E eu nunca internei, nunca coloquei na UTI uma criança por uma convulsão febril. Mas sim, muitas crianças porque sofreram acidentes indo até o hospital. Eu já peguei uma vez um capotamento na Trabalhadores de uma família inteira, que a criança estava com febre, eles começaram levando ao hospital, ela convulsionou no carro, o pai foi a mais 180 por hora, o carro capotou. Graças a Deus todo mundo ficou bem, mas toda a família ficou internada, tivemos que fazer tomografia, observação, o pai teve uma fratura e da convulsão febril, eu avaliei a criança, era simplesmente uma estomatite, que são aquelas aftas na boca. Do ponto de vista da convulsão febril da febre, eu dei alta na hora. Essa criança internou por conta do trauma. Uma criança que era até paciente minha foi
saí correndo no meio da rua, quase foi atropelada com a criança convulsionando, ela também caiu, machucou, teve cortes, nós também tivemos que internar por conta do trauma e não da convulsão, que a criança estava resfriada. Eu sei que parece, para mim, fácil dizer calma, mas isso é o mais importante, porque convulsão febril não mata, não deixa sequela. Agora, acidente, sim. Agora, o pior aconteceu. Seu filho estava gripado, 39, convulsionou em casa. Em geral, o que eu recomendo? Sim, você vai pegar a criança, colocar no chão, de lado, pedir ajuda para alguém em casa ou ligar para alguém, pode ser o SAMU nessas horas, e, se for o caso, se prepare para ir ao hospital, mas com calma. Não adianta sair correndo, porque nenhuma intervenção médica antes desses 5 minutos nós também iremos realizar. Por isso, mantenha a calma, cuidado com acidente. Acidente interna mais e tem mais risco para o seu filho do que a própria convulsão. E elas são perigosas em alguma situação? Não, não são. Convulsão com febre que evoluiu mal, isso tinha algo diferente. Ou aquela criança já tinha uma predisposição à epilepsia, tinha um sangramento na cabeça, aquela doença com febre, ela era grave. E nós podemos convulsionar para qualquer doença. Por exemplo, meningite, pneumonia não aumenta o risco de convulsão febril. É igual a gripe, resfriado. Pela convulsão, não me diz nada aquela doença. Eu tenho que ver todos os sintomas. Na verdade, eu me preocupo mais quando um pai fala para mim, ó, meu filho espirrou, tossiu, na hora que estava sem febre, do que teve uma convulsão febril. Ah, doutor, como assim? Porque durante a febre, lembra que eu falei? Tudo que acontece não é verdade. A criança fica batida, respira rápido, pode convulsionar com febre e nada disso me diz o que está acontecendo naquela doença. A febre só diz que o corpo está atacando alguma infecção. Se essa infecção é preocupante ou não, não tem relação nem com convulsão febril, nem com a quantidade da febre, e sim como a criança ficou na hora que estava sem febre. Então uma criança que está com dificuldade para respirar e teve 37,8 antes, agora sem febre, está cansada, isso me preocupa. Agora uma criança, 3 anos, está com estomatite, aquelas aftas, na hora da febre convulsionou, passou a febre, ela está ótima, isso a princípio não precisa nem colher exame, porque é uma infecção viral e a criança teve uma convulsão febril simples e nós não precisamos investigar porque infelizmente é genético, aquela criança tem o risco de ter novamente, mas nós não tínhamos como prever e nada que nós fizermos de exame, etc., vai mudar em nada a condução médica, não vai mudar o que nós vamos fazer. Por isso, foque muito nos sintomas sem febre e não na hora da febre, mesmo que seja a convulsão febril. Por isso que eu brinquei que é mais importante para o médico pensar o que está acontecendo com aquela criança, com aquela infecção, um espirro, do que a convulsão em si. E o fato do seu filho ter convulsionado com febre, ele não tem uma predisposição maior para ter epilepsia. A doutora, mas uma criança convulsionou com febre, teve uma sequela ou convulsionou o resto da vida. Na verdade, aquela criança já tinha a doença, não tinha o diagnóstico, e no momento da febre é que tudo começou. Mas isso a gente só vai prever e ver depois. E também não tem nada de exame que nós consigamos colher antes que vá ajudar. E depois que a criança teve uma convulsão, aumenta o risco dela convulsionar? Infelizmente sim. Lembra que eu falei que de todas as crianças, aquelas que teriam alteração genética, em média uns 4% pode ter, mas as crianças depois da primeira crise, geralmente não é no mesmo quadro. Por exemplo, eu estou gripado, seu filho está gripado hoje, ele teve aqueles 4 dias de febre, que sejam, não é tão comum a criança convulsionar 2 vezes naquela gripe. Mas se ela ficar doente de novo, aí aumenta muito o risco. Os menores de 1 ano, até metade vai ter outro quadro. E crianças maiores de 1 ano, 30%. Eu já tive paciente, mais de um aqui no consultório, que infelizmente toda vez que tinha febre, tinha convulsão. A mãe passou maus bocados, mas depois dos 5 anos, as crianças não convulsionam mais com febre. Eu contei para vocês que eu tinha convulsão e só lá, quando tive a aula sobre convulsão febril, eu joguei a dipirona fora. Mas aí foi o erro do pediatra não ter falado isso para os meus pais. Depois de 5, 6 anos, as crianças não convulsionam mais com febre. Se continuarem convulsionando, aí provavelmente essa criança tem alguma outra doença e nós teríamos que investigar. Mas crianças mais velhas, então seu filho tem 14 anos, está 40 graus ou você, é impossível
a princípio, ele convulsionar com febre. Nesses casos, nós nem chamamos de convulsão febril. Aí sim, nós vamos investigar outras doenças. Também crianças abaixo de 6 meses, nós geralmente investigamos porque eles têm um risco aumentado de ter outras doenças, e até crianças abaixo de 1 ano, às vezes a gente também pesquisa a meningite. Apesar dos estudos mostrarem que convulsionar com febre, mesmo nos menores, não parece ter uma relação que aumenta o risco. Mas às vezes é difícil examinar uma criança dessa idade, e aí as entidades médicas falam para o médico avaliar muito bem se não vale a pena colher o exame da meningite. Abaixo de 6 meses, a grande maioria das vezes, infelizmente, nós coletamos. E quando é que as convulsões acontecem? Quais são as doenças? Eu expliquei que é qualquer infecção na infância. Gripes, resfriados, as diarreias, né, as famosas viroses, infecções de ouvido, aquelas roséolas, que é quando a criança tem febre, às vezes 40 graus, 2, 3 dias, passa febre, pinta o corpo de vermelho, mas no fim seria qualquer infecção viral. E a vacina? Vacina também. É mais raro, mas como é genético, ela pode ter a convulsão. E esse aqui é outro ponto. Ter reação de febre pós-vacina é algo ruim? Tem que investigar? Não, porque sempre que a criança tem febre, eu tenho que pensar, estamos ativando o sistema de defesa. No caso da vacina, tá tudo bem. Você pode medicar simplesmente para facilitar os sintomas, ajudar, na verdade, os sintomas para que a criança se sinta melhor. E o tratamento e a prevenção, como é que deve ser feito? Na hora antes, para a criança não convulsionar. Ela está com febre agora. Doutor, óbvio, vamos medicar. Mas eu tentei falar um pouquinho antes sobre isso, que o remédio demora muito tempo para agir. Então deu 37,2, já vamos dar o remédio para febre. Mas mesmo assim, a febre pode subir em 20 minutos. E aí não vai evitar se a convulsão for para vir. O que a medicina fez? Nós pegamos as crianças, inúmeras crianças, isso já tem muita prova científica. Nós medicamos as crianças rápido, né? Logo que veio a febre, até quase antes da febre vir. Ou então não demos remédio para febre. No fim, não fez diferença. Sim, isso daqui é algo que me incomoda também, mas não adianta. Você dá remédio, tentar baixar a temperatura do seu filho a todo custo, não muda em nada. Se for ter, vai ter. Então vamos fazer compressa, colocar na banheira gelada. Eu já falei em outros vídeos. Hoje, a ideia da medicina não é abaixar a febre, porque a febre está ajudando. E abaixar a febre não muda, nem a evolução da doença. Então a doença não vai pior por conta da febre. Não evita a convulsão febril. Nem compressa, nem banho gelado. Doutor, mas no hospital ainda fazem. Mas é uma conduta antiga. Isso em algum momento vai parar. As entidades médicas hoje, elas colocam o quê? Cuidado com a febrefobia, que é o medo da febre. Faz mais mal do que bem. Faz com que nós demos remédio demais. Para vocês terem ideia, o risco de uma criança morrer hoje é maior de um acidente, como intoxicação por um remédio, dar remédio demais, quedas, afogamentos, do que as infecções. Pós-vacina, as crianças hoje têm ainda as doenças virais, fazem febre alta, mas é mais comum eu ter no hospital uma criança que transplantou o fígado por uma dipirona do que ver uma meningite evoluindo grave para crianças que já têm vacina em dia. Aqui eu não estou dizendo que não é para medicar, mas também medicar não vai adiantar em nada, não vai mudar em nada, infelizmente, o risco do seu filho ter uma convulsão. Por isso, dê sim a medicação, mas não focando em abaixar o termômetro, em diminuir o risco de convulsão, mas para que ele se sinta bem. Então uma criança a princípio de 40 graus, que ela está pulando, saltitando, não precisaria. Eu deixo vocês darem, porque também, senão vocês vão ficar malucos. Imagina, 40 graus que não passa? Pode dar sim, mas cuidado com o excesso de medicações. Não deem remédio demais, que pode fazer mais mal do que bem para o seu filho. O foco da criança, depois que tem a convulsão febril, é na doença e não na febre e nem na convulsão febril. Por isso que tem que ser avaliada pelo pediatra, ou então você vai no pronto-socorro ou converse com seu de confiança, porque o foco é a febre. Eu vejo muitas vezes que os pais vão no pronto-socorro, convulsionou com febre, é um resfriado, uma criança que está bem, aí colhem exame, internam na UTI. Eu já tive muitas discussões sobre isso nos hospitais. Isso faz muito mal para as famílias, porque eu passei boa parte da minha vida com medo da febre. Isso foi ruim para minha família,
foi ruim para mim por algo que uma conversa e um não trauma, alguém ter explicado melhor como eu tô tentando pelo menos fazer aqui para vocês, teria me ajudado e provavelmente meus pais muito. Não temos como evitar de jeito algum as convulsões febris. Quem for ter, do ponto de vista genético, vai ter, independente do que eu, médico, você como pai, atue, dá antibiótico antes, nada do que nós fizermos vai resolver. Por isso eu brinco, é melhor nem pensar no assunto, porque senão a gente fica maluco. Crianças com febre, pensar em convulsão e saber que não tem nada que a gente pode fazer para prever, talvez alguns não queriam nem ter visto esse vídeo aqui, mas isso daqui é mais como um alerta, principalmente porque eu tenho muito medo que no desespero o filho de vocês tenha um acidente. Recapitulando um pouco, lembrar isso, convulsão febril. Nunca matou ninguém, não deixa sequela. Se aconteceu, era outra doença, tem que investigar. Segundo, mantenha sempre a calma. Terceiro, observe, veja o tempo, porque é desesperador e vocês muitas vezes vão achar que foi 1 hora, aí vai ver, deu tempo só de pôr o sapato, colocar uma camiseta, né? Eu já vi famílias indo para o hospital de cueca, baby doll, porque não teve tempo de se trocar, mas tente manter a calma, cuidado com o carro, de preferência chame uma ambulância se você estiver muito nervoso, nervosa, mas cuidado, muito cuidado com o acidente. Para aqueles que já convulsionaram, converse bem com o pediatra. Na minha recomendação é, sim, levar, se você conseguir falar com o pediatra antes, foi muito rápido a convulsão, às vezes dá para ele avaliar também no dia seguinte. Espero que esse vídeo tenha trazido um pouco mais de paz para vocês, principalmente aqueles que já convulsionaram, porque eu percebo às vezes que até as informações que nós médicos passamos para vocês são mais confusas, muitas vezes nós não conseguimos passar, e até convulsão febril, eu percebo que muitos dos pediatras, às vezes, pedem para medicar com 37,3, 37,5, às vezes é até por falta de informação, porque eles, diferente de mim, não estudam isso há anos, porque eu senti isso na pele e nem valorizam tanto. Afinal, convulsão febril do ponto de vista médico pediátrico não é algo grave, é algo tranquilo, mas que para os pais é algo terrível, angustiante. E se gostou, curte, segue o canal, que sempre que eu posso eu gravo mais vídeos para tentar pelo menos ajudar vocês, tá certo?